Então, mais uma vez, pessoal, boa tarde, obrigado aí pela presença de todos. E hoje a gente encerra, né, nossa série, né, de assuntos que a gente foi tratando, né? Começamos lá a respeito, né, falando do Brasil que se tornava independente, né, o processo de independência, a consolidação dessa independência a partir das regências, do segundo reinado, né? E aí depois demos uma olhadinha ali no panorama mundial, né? Verificamos ali a questão do século XIX, a formação, né, do pensamento socialista, do liberalismo, né, a construção, né, do imperialismo, principalmente dos países europeus industrializados, né, e chegamos no século XX, né, com na iminência de uma guerra mundial, né, que vem acontecer, ela abala as estruturas, muda toda a lógica que vinha se estabelecendo até então, né, e traz uma nova perspectiva, né, no mundo, muda o jogo de poder, né, e em relação a isso, né, nós entramos aí no assunto de hoje, né, que é, deixa eu pôr aqui para compartilhar com vocês, e a gente entra nessa aula de hoje, né, que é uma introdução ao que a gente vai ver aí no ano que vem, né, nas nossas aulas do próximo ano. Então a gente entra aí na crise de 29. A crise de 29, ela está inserida, né, num processo que geralmente a gente chama de período entre guerras, né, os fatos e acontecimentos que aconteceram entre a primeira e a segunda. A gente já viu a Revolução Russa, né, tem aí a crise de 29. Vamos começar o ano que vem falando sobre o nazismo e o fascismo, né, a ascensão dos países totalitários, e daí entrar na Segunda Guerra Mundial. Né? Então, entender todo esse processo que acontece durante esse período entre as duas guerras mundiais é fundamental para entender por que aconteceram as guerras, né, e a segunda em especial, né, e como que fica o panorama mundial das grandes nações, enfim, de todas as nações, porque até as menores são afetadas por tudo isso que acontece. Muito bem. Pessoal, veja só que essa crise, o que foi a crise de 29? Então, já vou fazer Enem de novo, né? E aí vocês vão ter, geralmente aparecem questões sobre a crise de 29, vestibulares também cobram muito disso, né? O que foi essa crise? Tá? Então, geralmente, em poucas palavras, aparece lá numa alternativa. A crise de 29 foi uma crise de superprodução. Tá? Se estiver falando só isso, né, você já pode considerar isso daí certo. Foi uma crise de superprodução. O que significa isso? Se produziu mais do que se conseguiu vender. Tá? Mas quem produziu, por que produziu tanto, né, e por que não conseguiu vender? Então, essas são as causas da crise de 29. Então, vamos, em primeiro lugar, para os antecedentes. O que leva a essa crise? Primeiro aqui, sem sombra de dúvida, o final da Primeira Guerra Mundial, né, ele inverte aí muitas situações de primazia. Qual era a grande potência mundial econômica no século XIX e iníciozinho do século XX? A Inglaterra, correto? A Inglaterra, seguida ali por França, Alemanha, eram as grandes potências mundiais até então. O que acontece depois da Primeira Guerra Mundial? Se inverte essa situação e esses países europeus passam a dever dinheiro para os Estados Unidos. Então a gente tem aqui a ascensão dos Estados Unidos como grande potência mundial, né? Isso significa que estava produzindo muito, vendendo muito, por quê? Com o final da Primeira Guerra, os países europeus estavam arrasados, destruídos. Né? Embora essa guerra tenha acontecido na Europa, na África, na Ásia, né? Batalhas mesmo, né? Afetou muito a Europa, então fábricas, locais de extração de matéria-prima, os próprios trabalhadores mesmo, muitos se tornaram soldados, né? E morreram na guerra. As baixas da guerra são muito altas, né? E em função disso, a gente tem um aumento de produtividade dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos saiu ileso da Primeira Guerra Mundial, né? Eles mandaram lá milhares de soldados, esses soldados lutaram fora de casa, né? Tranquilamente, venceram essa guerra e continuaram ali essa ascensão dos Estados Unidos. Né? Então se produzia muito, né? Tanto que é dessa época, bem dos anos 20, né? Pós início da Primeira Guerra Mundial, final da Primeira Guerra, que é estabelecido nos Estados Unidos, por exemplo, a lei seca. Você já deve ter ouvido falar, né? Já deve ter visto filmes de gangsters, tipo Al Capone, né? Por que a lei seca? Né? Por que de repente os Estados Unidos resolveram, né, proibir a venda de bebida alcoólica? Né? Porque havia uma lógica, né, de que se as pessoas se viciassem, né, se entregassem ao consumo do álcool, elas trabalham menos, né? Iriam deixar o trabalho, e eles precisavam produzir muito, né, para abastecer o mercado interno, né, dos Estados Unidos, que estava em crescimento, e abastecer também o mercado europeu. Então, os Estados Unidos, nesse momento, atendiam não apenas o seu mercado interno, como atendiam também as nações europeias que estavam se desvencilhando, né, dos problemas que tiveram com a Primeira Guerra Mundial. Que problemas eram esses? Destruição dos seus parques industriais, destruição das suas fontes de matéria-prima, morte de muitos operários, trabalhadores, diminuição da população, né? Enfim, esses problemas levam então os europeus a não poderem produzir,
né, por si próprios, então eles acabam dependendo do mercado nos Estados Unidos. Então esse aumento significativo das vendas, né, de todos os setores da economia fez com que os Estados Unidos explodissem assim, numa onda, né, de consumo, né, explodissem numa onda, né, de riqueza. Tanto que é típico desse período, né, se falar no American Way of Life, ou o estilo de vida norte-americano, né, que era um estilo de vida baseado no quê? No consumo de bens e produtos, né? Você está vendo aqui a imagem. Essa imagem, sendo bem sincero, foi eu que pus, né? Eu não tenho slide. Ela é mais típica dos anos 50, pós Segunda Guerra, tá? Mas foi a que eu consegui, né? Geladeira, veja que é uma geladeira cheia, né? Farta. Uma coisa que dá para a gente perceber, né, é a questão da utilização, né, de vários eletrodomésticos. Né? Vocês querem pegar um exemplo que tenta mostrar para a gente assim, esse estilo de vida norte-americano? Os filmes, os desenhos da época, ou um pouco posterior, né? Por exemplo, os Flintstones. Né? Apesar dos Flintstones se passar na Idade da Pedra, ele está refletindo a sociedade americana da época que ele foi criado, que é ali dos anos 40, dos anos 50. Também viveu um boom, né, de produção por conta da vitória na Segunda Guerra Mundial. Mas o período assim de desenvolvimento é muito parecido. Né? Então, se vocês lembram desses filmes, né? Então eles tinham um eletrodoméstico para tudo, lógico, que eles fizeram adaptado, né? No universo da pedra, né? Então, mas tinha aspirador de pó, televisão, rádio, o carro, automóveis, né? Enfim, vários maquinários eles tinham, né? Muitos equipamentos, né? Essa era a vida do americano, esse era o modelo que ele estava querendo exportar para o mundo, né? Um modelo baseado no consumo, né? Vamos consumir. Então, vamos pensar agora nos três setores da economia. Tá? O setor primário, vocês devem saber, que é a indústria de base, né, o extrativismo, né, a extração de matéria-prima, esse é o setor primário. A agricultura, tá? Setor secundário, é o setor ligado à indústria, na produção de bens de consumo, né? Se produzir aspirador de pó, geladeira, automóveis, enfim. Né? E o setor terciário é o setor de serviços, né? Que é o comércio, né? Direto ali, né? O supermercado, a loja que vende a televisão, a loja que vende o aspirador, a loja que vende o liquidificador, tá? Então, e todos os bens e serviços. Tá? Então, pensaram nesses três elementos aí da economia, os três setores, o que vai acontecer que leva à crise? Veja só qual é a mensagem que chega para esses setores. Precisamos abastecer o nosso mercado e o mercado europeu. Lá na agricultura, no setor primário, vamos plantar. Vamos plantar. E aí, nesse meio tempo, chegam maquinários agrícolas, né, modernos para a época, né, e aumentam a produção. Aumenta a produção. Né, contrata mais pessoas. Né, da mesma maneira, na indústria. Né, precisamos montar aí carros, precisamos montar equipamentos, ferramentas, eletrodomésticos. Né? Vamos contratar mais pessoas, vamos ampliar a nossa empresa, vamos produzir para vender para os Estados Unidos e para a Europa. E também o setor terciário, né, mas obviamente, né, começa a vender muito, né, porque as pessoas tinham dinheiro, as pessoas estavam empregadas, as pessoas tinham bons salários, né, então as pessoas compravam. Né. Só que o que acontece? Pensa você aí na tua casa. Tá? Se você tem lá mais um irmão, mora com a mãe, com o pai, vamos imaginar uma família aí de 4, 5 pessoas. Né? Tá todo mundo bem de vida, vamos comprar uma televisão? Vamos, maravilha, pô, a televisão na sala. Vamos comprar uma televisão, uma para cada quarto? Beleza, vamos. Né? E coloca uma televisão em cada quarto. Gente, estamos bem mesmo, né? Vamos comprar mais uma televisão para pôr ali na garagem, né? Quando a gente for fazer ali uma festinha, uma coisa. Vamos pôr, vamos, ok, colocaram. Gente, não, pera, televisão já deu, né? Já tem 5 aparelhos na casa, vamos parar de comprar? Vamos. Né? Mesma coisa com o automóvel. As pessoas compravam um carro, talvez 2. Pronto. E lembrando, né, vocês já devem ter ouvido muito isso dos pais, dos avós. Ah, antigamente os produtos eram de melhor qualidade. De fato, eram. Um bem que você comprava, vamos pensar uma geladeira. Você já deve ter visto lá a geladeira da tua avó. Né? Tá lá funcionando até hoje. Elas tinham melhor qualidade. Elas eram feitas para durar muitos anos. Então, uma família comprava uma geladeira, aquilo resolvia para ela durante anos. Tá? Mas o mercado se mantinha aquecido, por quê? Eles não estavam vendendo só para os Estados Unidos, eles estavam vendendo também para a Europa. O que acontece nesse meio tempo é que o mercado europeu se levanta. Né? Então, pensando no setor terciário, também norte-americano, os bancos começaram a fornecer empréstimos também, empréstimos para os europeus, que reergueram suas fábricas, que reergueram sua produção agrícola, que reergueram sua produção industrial. Né? Então, passado alguns anos, né, então veja, a guerra terminou em 1918. Nós vamos ter o auge aí desse modelo americano, do American Way of Life, ali por 24, 25. A partir daí, você já tem um restabelecimento do mercado europeu. E começa a falar o que para o mercado americano? Diz, ó, valeu, obrigado aí pela televisão, obrigado pelo aspirador de pó,
mas agora a nossa fábrica aqui já está funcionando, a gente não precisa mais importar de vocês. Mesma coisa o setor primário, né? O agricultor inglês, né, fala, opa, já dou conta aqui de abastecer a Inglaterra. Não precisa mais trazer batata dos Estados Unidos. Opa, pararam de comprar. Só que naquela empolgação toda, né, aquele crescimento que estava tendo, né, do capitalismo, aquele sucesso do capitalismo, né, do pós-guerra, dos anos 20 ali, fez com que essas empresas, com pessoas particulares, enfim, todos investissem muito dinheiro, né, investissem no aumento da sua produção, contratassem muitas pessoas, né, comprassem muitas máquinas, o que fez com que houvesse uma superprodução, né, de todos os produtos que vocês possam imaginar, desde os agrícolas aos manufaturados, né, aos fabricados, né? Então você tinha muito de tudo, né? E agora, uma grande parcela daquelas pessoas que iriam comprar de você falou, opa, não preciso mais desse produto. O que, que acontece? Né? Você tem produtos em estoque. E aí a lógica do liberalismo, né, que é a lógica que está regendo todo esse período nos Estados Unidos, né, é um capitalismo liberal. Né? O que, que diz o liberalismo? Né? Que quando você tem um produto em grande quantidade no mercado, ou seja, quando você tem mais produto do que procura, o que, que acontece com o valor do produto? Diminui. Agora, quando você tem pouco produto e uma alta procura, o valor dele sobe. Em outras palavras, nós vamos comprar batata. Se está tendo, se a safra de batata não foi boa esse ano, o que, que acontece com o preço dela? Vai lá no alto. Você tem pouca batata para muita gente que quer comprar batata. Agora, se você produz muita batata, né, nasceu muita batata, você colheu muita batata, né, mas ninguém quer comprar essa batata, né, porque já compraram, porque tem enjoado de batata, o que acontece com o preço dela? Vai lá embaixo. Tá? Então foi isso que aconteceu. Né? Muitas empresas faliram, né? Muitas empresas foram à falência, né, por conta de que elas tinham muito produto e não tinham para quem vender. Primeira coisa que essas empresas fazem é o quê? Demissão de pessoas. Né? Eu tenho uma fábrica com 1.000 funcionários, mas eu tenho um estoque gigantesco do produto que eu fabrico, que está parado, que ninguém vai comprar, o que, que eu vou fazer? Não vou continuar produzindo. Né? O que, que eles fizeram? Demissão. Demissão nas indústrias, demissão no campo, muitas pessoas foram perdendo seus trabalhos, né, nas fazendas, demissão no setor terciário, né, que deu uma estagnada nas vendas, né, e aí o que, que vai acontecer? Isso desemboca, né, lá na famosa Sexta-feira Negra de outubro de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York. O que, que significa essa quebra da Bolsa? Muitas empresas jogaram suas ações na Bolsa de Valores para conseguir mais investimento. Só que esses investimentos, eu vou explicar um dia melhor para vocês, mas o investimento é assim, você divide o teu patrimônio em uma quantidade X, vamos imaginar, você pega o teu patrimônio que vale 100 mil, você divide em 100 partes iguais, cada parte vale 1, tá? 1.000, tá? Cada parte vale 1. E aí você vende os pedacinhos da tua empresa, tá? Então eu posso ser acionista, se eu comprar uma partezinha de uma empresa, da Petrobras, por exemplo, eu sou acionista. Quando sair os lucros, eu vou receber 1%, que é a minha parcela naquela empresa. Tá? O que, que muitas empresas fizeram nessa época? Elas supervalorizaram o seu patrimônio. E elas, ao invés de ela dizer, ó, a minha empresa vale 100 mil, não, a minha empresa vale 500 mil. E dividiu os 500 mil em várias partezinhas, achando que o lucro seria tanto que conseguiria bancar isso daí. Né? Mas daí o que aconteceu? Aconteceu que parou a produção, pararam as vendas, e aí as pessoas que tinham comprado as partezinhas dessa empresa também precisavam de dinheiro. Foram lá vender essas ações. Né? E aí foram vender coisas, partezinhas, que não existiam, que eram especuladas. Entenderam? A empresa ela não valia aqueles 500 mil, ela valia 100 mil. Você comprou por 500, né? Mas ela valia 100. Na hora que você vai querer o seu dinheiro de volta, você não vai ter aquilo que você investiu. Você vai ter que ficar com bem menos, às vezes quase nada. E muitas pessoas apostaram os investimentos da sua vida, né, nessas ações. Então, muita gente se matou da noite para o dia, em 29, porque viu todo o seu patrimônio ser perdido, todo o seu patrimônio não virar nada, porque os bancos não tinham dinheiro para pagar aquelas empresas fictícias, que na prática não existiam. Né? Então foi uma quebradeira geral nos Estados Unidos. Né? E aí a Europa, que estava se levantando, né, segurando aqui num canto no outro, tomou uma rasteira, caiu também economicamente. Países que viviam da exportação para os Estados Unidos, que é o caso do Brasil, que vendia café para os Estados Unidos, não tinha mais para quem vender. Os Estados Unidos não tinha dinheiro para comprar café do Brasil. E, por incrível que pareça, 1929 foi a maior safra de café da história do Brasil. E aí todo esse estoque ficou parado aqui. Então, vários fazendeiros do café brasileiros foram à falência também. Então, vejam que isso se espalhou pelo mundo inteiro, trazendo um caos. Quem é que acabou saindo ileso de todo esse processo? Foram os que seguiam o modelo socialista, a União Soviética e seus aliados.
né? Eu já havia comentado isso com vocês na Revolução Russa, então é só para vocês entenderem por que, que a União Soviética teve um crescimento tão grande a partir daí, né? Principalmente sua ideologia socialista. Tá? Olha só em números aqui, a falência de 85 mil empresas e o fechamento de 4 mil bancos nos Estados Unidos. Tá? É muita coisa, é um colapso na economia. Né? E essa imagem reflete muito bem esse contexto que a gente está falando. Ó. É o mais alto padrão de vida do mundo, não há igual ao americano, alguma coisa assim, a tradução. Né? E aí você tem, né, aqui a imagem da família num carro, né, aquela família margarina, né, a mãe, o pai, os filhinhos, o cachorrinho, né? Isso aqui era um comercial, isso aqui era um outdoor. E na frente desse outdoor, a realidade. Né? A fila de desempregados, isso aqui era uma fila para um sopão. Né? Então, entidades beneficentes começavam a dar comida, porque as pessoas não tinham o que comer. Tá? Muitas pessoas chegaram à miséria total aí nesse período. Tá certo? Pessoal, crise de 29 é isso. A gente vai retomar, vou falar mais algumas questões a respeito disso, principalmente a saída da crise, eu falo, mas isso vai ficar para o ano que vem, tá bom? Quando a gente retornar aí para as nossas atividades. Pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês. Desejo a todos um excelente final de ano, tá? Se cuidem e a gente se fala em 2022. Beleza, gente? Um abraço, tchau.